E a gente vai ler aqui um trecho do Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 6, versículos 14 a 16. Amém. O pastor Marcos e a Valéria estão aqui com a gente também. Um abração para vocês, saudades também. É sempre bom estar com vocês, viu, Marcos e Valéria? Vamos lá. Diz assim, Marcos capítulo 6, versículos 14 a 16. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Outros diziam: ele é Elias. E ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Até aqui. Amém. Vamos então falar algumas coisas que nos chamam a atenção, né? Sim, No versículo 14 mesmo, que você leu, fala que Herodes fica sabendo, né? Ou seja, até as pessoas mais poderosas da região ficam tendo conhecimento de Jesus, né? Do nome de Jesus, né? A fama que sim, Jesus estava tendo chega até Herodes, o nome, né? Talvez Herodes falou, quem é esse, né? Quem é esse nome, né? Jesus, que era um nome tão comum, né? Era um José, né? é verdade. Era um José, né? Mas quem é essa pessoa por trás desse nome, né? A gente começa a pensar um pouco sobre o nome de Jesus, e a gente não teve aqui o louvor, mas tem aquela música do Ademar de Campos, muito bonita, que fala que o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos, nome mais doce, nome mais lindo, Sim, nome sublime é o nome de Jesus, né? Então é um nome sim, singular, né? E é conhecido por muitas pessoas, por muitas pessoas. é Se verdade. você fizer uma experiência, né, entra lá no Google, escreve assim, quem é? Já vai querer completar a frase para você, né? Porque muitas pessoas estão buscando saber quem é Jesus, né? E aí a gente Sim, pode pensar que Jesus é um nome famoso, como nós mesmos viemos falar aqui, e podemos até erroneamente pensar que a vontade de Deus é tornar o nome do filho dele famoso, conhecido, né? Mas não é essa a vontade de Deus, né? A vontade de Deus é tornar o nome Jesus não conhecido, famoso, mas um nome experimentado, tá? sim, Tem coisas que você pode conhecer lendo, pesquisando e estudando, mas Deus não é assim, né? Deus não é um objeto de estudo, né? A gente não consegue estudar Deus ao ponto de poder dizer que o conhece de fato, né? Deus é um Deus que a gente estuda sobre Deus, e não o próprio Deus, né? Sobre o que se diz a respeito de Deus é o que a gente estuda. E Deus, de fato, é para ser experimentado. Deus não quis que o nome de Jesus fosse um nome famoso na terra, quis que o nome de Jesus fosse um nome experimentado por todos, né? Eu penso assim, quando falar, tá bom, Herodes ficou sabendo do nome de Jesus, mas ficar sabendo do nome de Jesus não resolve não, absolutamente nada, né? sim. Eu me lembrei, Alan, quando você falava aí, nos períodos que eu dava aula de teologia, né? E lá no seminário eu costumava falar, a gente está aqui numa pretensão enorme, né? Porque teologia é estudar Deus, né? Então a gente está aqui numa pretensão enorme de querer estudar Deus, conhecer mais sobre Deus, né? Quando isso tem o seu espaço de importância na formação acadêmica, mas nós sabemos que o que Jesus e Deus esperam de nós é essa experiência de vida com Ele, essa caminhada, essa jornada em vida com Cristo, com Deus e assim por diante, né?
Sim. E assim a gente consegue perceber também que às vezes as pessoas quando dizem assim, eu não acredito em Cristo, ou eu rejeito a Jesus, né? Na verdade, elas não estão rejeitando a Cristo ou a Jesus, elas estão rejeitando aquilo que elas escutaram a respeito de Cristo ou a respeito de Jesus, né? Porque, inclusive, o convite do salmista para a gente é provar, é experimentar, é provai e vede que o Senhor é bom, né? Fazendo aqui uma analogia bem simplista, seria mais ou menos como aquelas degustadoras que a gente tem nos corredores de supermercado, que estão ali dando pedacinhos de algo que eles estão oferecendo para a gente experimentar. Olha, experimente, você vai ver que é bom. Use, conviva, caminhe junto com ele, você perceberá que é bom, né? Eu me lembro também de uma ilustração, Alan, que um ateu chegou para um pastor e falou, olha assim, eu sou ateu, eu não acredito no seu Deus, né? E esse pastor teria dito assim para esse ateu, né? Então, qual é esse Deus que você não acredita? Aí o ateu falou, eu não acredito num Deus que seja vingativo, eu não acredito em um Deus que seja ausente, eu não acredito em um Deus que seja indiferente às situações das calamidades humanas. Aí, ao que esse pastor teria dito assim, então nós chegamos à conclusão que desse Deus que você pintou, eu também sou ateu dele. Eu não acredito nesse tipo de Deus, né? Por isso que aquele Deus que nós escutamos falar, o Jesus que nós escutamos falar, ele acaba ficando muito na superfície. Nós precisamos mesmo de uma experiência com esse Jesus, né, Alan? Verdade. Eu me lembro também agora, você citou o Salmo, acho que é Salmo 34, né? Provai e vede. Isso. E o Rubem Alves, ele trabalha muito essa ideia de provar, não é um testar, né? É uma coisa que Uhum. tem a ver com o sentido do paladar mesmo. E eu fiquei assim meio escandalizado quando eu vi ele interpretando dessa maneira. Eu lembro que na época eu fui pesquisar mesmo o sentido dessa palavra do Salmo, né? Esse provar. E de fato é isso mesmo. É como se dissesse, olha, prova e vê de que Deus tem um gosto bom, né? Então Uhum. tem a ver com o sentido, né? E aí ali o texto nos propõe dois sentidos para experimentarmos Deus, né? Um que a gente não consegue explicar muito bem como se daria isso, né? O paladar, mas o outro é o ver, né? Provar e ver, né? E ver. Com os É, seus olhos você ter essa própria experiência, né? Você estava é falando verdade. do seminário, né? Que a gente parece alguma coisa prepotente, assim, né? Pô, conhecer É Deus. Mas verdade. eu não sei se foi pergunta na sua sabatina, eu assisti a sua sabatina, mas eu não lembro se teve essa pergunta lá também. Quem é Deus, né? Quando a gente está passando pela sabatina ali para... Uma palavra ridícula é para virar pastor, né? É. Ninguém vira pastor, né? Mas é para ser provado ali, e eles fazem essa Sim. pergunta, né? Quem é Deus, né? Poxa, cara, o Calbart fala isso, né? Se você tiver um conceito sobre Deus, se você definir Deus, você vai limitar ele, né? Porque como que a gente vai Uhum. explicar quem é Deus, né? É verdade. Jesus fala, né, que Deus é espírito, João fala que Deus é amor, e aí você tem Amor, espírito e amor, que são duas coisas que não são concretas, que você é não verdade. consegue dimensionar, que você não consegue tocar, porque são coisas que estão no campo, assim, filosofando um pouco, estão no campo da metafísica, assim, você não consegue lidar com isso, né? Mas podem ser experimentados, né? Mais exatamente, mas podem ser degustados, né? E ver que o sabor é muito bom, né? É verdade. Muito Legal. legal. E tem um outro ponto aqui também, Alan, nesse trecho que a gente leu, que ele diz assim no versículo 15, né, na parte, no começo do versículo 15, alguns falando é Elias, e diziam outros, é um profeta, ou como um dos profetas, né? E aí acho que tem um ponto de contato com isso que a gente está falando aqui, que a singularidade de Jesus
ela foi ali como que diluída naquele meio onde eles estavam vivendo, né? Como que se, apesar de Jesus ser o único, o unigênito do Pai, muitas pessoas ali estavam comparando ele com grandes figuras históricas do passado, né? Então, olha, ele foi como um dos profetas do passado. Ele foi como Elias, enfim, o próprio João, que nesse texto aqui já havia sido morto, né? Contudo, o que a gente começa a perceber é que mesmo que Jesus ele tenha uma similaridade com grandes líderes que existiram ao longo da história da humanidade, Jesus ele se distingue de todos esses líderes e de todos esses profetas, porque definir Jesus como um líder, como um profeta, ou como uma grande figura ao longo da história da humanidade, é também reduzi-lo. Jesus é Deus. Verdade. Esteve sempre junto do Pai, na Santíssima Trindade, num eterno abraço de amor entre Pai, Filho e Espírito Santo, desde a criação do mundo. Então, a visão que eles estavam tendo nesse período, embora fosse uma visão, de certa forma, profunda, ao compará-lo com um profeta ou uma grande figura que passou, era uma visão reducionista para aquele momento de quem Jesus era, em sua grandeza, em seu esplendor e em sua glória como o único Filho de Deus Pai, né? Eles fazem uma comparação, né, de Jesus com Elias. Poxa, Elias é chamado no Antigo Testamento de homem de Deus. Elias é um cara que, ao que tudo indica, não provou a morte, né? Ele foi arrebatado num redemoinho, em carros de fogo, coisas assim que a gente não consegue entender. Um homem de Deus operou milagres, Elias, um profeta honrado na sua pátria até, e comparam Jesus com Elias, mas não dá, né? Não dá para comparar ainda com Elias, né? Aí Não o dá. texto ainda compara ele com algum outro profeta. Tá, o próprio Jesus fala que o maior dos profetas foi quem? Foi João Batista, né? Jesus fala que João Batista foi o maior dos profetas. Talvez maior por ter vindo por último, eu não sei dizer a respeito ainda aqui. Mas Jesus fala que João Batista é o maior dos profetas. E o que João Batista diz a respeito de Jesus? Diz que ele agachado, né? É verdade. Ali agachado não é digno de soltar ali as correias da sandália de Jesus para lavar os pés de Cristo, que era um ritual cerimonial ali para quando ia participar de uma refeição ou quando ia entrar em algum aposento, em algum recolhimento assim de um lar, né? Então, o maior dos profetas disse isso, mas na cabeça de Herodes está confuso, né? Ele sabe de Jesus, sabe que é uma personalidade, alguém diferente, mas ele não consegue entender que Jesus é único, ele não pode ser comparado a ninguém. E a gente percebe essa confusão, porque não adianta saber sobre Jesus, tem que o experimentar, para então, experimentando, saber de fato quem ele é, que aí você vai perceber que não dá para comparar com nada, né? A gente vê algumas religiões, por exemplo, os mormons. Eu lembro que uma vez eu estava esperando a Carol chegar no aeroporto e eu conversei com um mormon, e aí eu fui só ouvindo ele, mas na fala dele, Jesus era um espírito que podia ser considerado irmão do Lúcifer, né? Então nós não estamos aqui para desfalar das religiões, mas, por exemplo, na Testemunha de Jeová, Jesus é como um arcanjo Miguel para eles, né? No catolicismo, a gente vê uma grande ênfase de Jesus como filho de Maria. No budismo, Jesus é um iluminado, sendo que ele mesmo diz que ele é a luz do mundo. Então a gente percebe as pessoas assim querendo equiparar Jesus a algo, sendo que não dá para equiparar a nada. Ele é acima de todos, né? Sobre todos. A carta de Hebreus, né? A gente não sabe ainda quem escreveu, mas ela trabalha isso, se eu não me engano, ainda no capítulo 1 fala que Jesus Cristo é maior do que os anjos. E aí depois, capítulo 3, fala que Jesus Cristo é maior do que Arão,
fala que Jesus Cristo é maior do que Moisés, e falar que Jesus Cristo é maior que Moisés para um judeu é totalmente diferente de nós ouvirmos hoje que Jesus é maior que É Moisés, verdade. né? Para o judeu, Moisés é uma figura simbólica, importantíssima ali no Uhum. judaísmo. E aí a carta de Hebreus vem e fala, olha, Moisés está aqui, Jesus, ele é maior do que Moisés, é maior do que anjos, né? Então, esse Sim, Jesus que Herodes tinha que ter experimentado, não, ele está sabendo de uma fama a respeito de Jesus, né? Ah, é é como João verdade. Batista, é como Elias, mas não, é singular. É verdade, né? E acho que aqui caberia até uma provocaçãozinha para a gente, né, Alan, naquele seguinte sentido, né? Será que nós temos reduzido Jesus a uma grande figura histórica? Será que nós temos reduzido Jesus a um grande líder? Será que nós temos reduzido Jesus a uma figura importante? Isso em todos os ambientes, né? Na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional? Ou será que nós estamos, de fato, mantendo Jesus na sua posição de Deus sendo um Deus junto com Deus Pai e Deus Espírito Santo, né? Porque como nós estamos falando aqui, nós estamos falando uma visão assim, uma visão bíblica, assim, né, ou teológica de quem é Jesus. Mas o importante mesmo, que vai fazer diferença, é quem é Jesus para você, que está me ouvindo, né? No dia a dia. É É para verdade. pessoas que estão aqui, para mim, para você, para quem está aqui nos escutando. Quem é Jesus para você? Isso que vai fazer a Uhum. diferença. Se para você ele ocupa o mesmo lugar de outros ídolos, outros deuses, então Jesus ainda não tem um verdadeiro lugar dele na sua vida, né? Às vezes as pessoas falam assim, o que vem primeiro na sua vida? Né? A gente ouve essa pergunta, às vezes a gente cai nessa fala, primeiro na minha vida vem Jesus, depois minha família, depois meu trabalho, depois minha igreja, ou alguns começam até pela igreja, que é um absurdo, né? Mas assim, Jesus não tem esse lance, né, Rodrigo, de primeiro. O lugar Não, de Jesus é um lugar exclusivo. Todo é o verdade. resto da nossa vida se torna um resto secundário. Né? Porque se É, você fala que Jesus é o primeiro e a sua família é o segundo, a impressão que nós temos é que, qual que é a ideia de primeiro e segundo? O segundo está sempre competindo com o primeiro. Né? é, E com Jesus não tem isso. O lugar que Jesus tem que ocupar na nossa vida é um lugar exclusivo, que só é dele e de ninguém mais. Né? sim, sim. Muito bom. Seguindo aqui com o texto, né? Quem a gente poderia pensar, né? Quem são os profetas que declaram a verdade atualmente? Porque esse texto aí que a gente vai estar conduzindo ele vai falar muito de João Batista e a gente tem ali a narrativa da morte de João Batista, né? Então, quem são os profetas que declaram a verdade atualmente? Né? Jesus foi comparado com um profeta pela sua voz, pela sua atitude profética, que caminhava na contramão da sociedade, né? E será que as vozes proféticas hoje da nossa cidade, da nossa sociedade, né? Elas têm mesmo esse caráter profético, né? De ser uma voz no mundo contra a injustiça Uhum. social, contra todas Sim, essas coisas que a gente tem visto de errada no mundo, né? A é gente verdade. percebe que João Batista, ele viveu essa figura profética mesmo, né? Ele viveu e Cristo viveu isso, né? E, no entanto, ele foi comparado com alguns profetas. Então, Cristo estava encarnando também essa missão profética ali no meio, no período que ele estava vivendo. E aí a gente pensa, né? Num período de hoje, olhando para o nosso cenário atual, né? É um período de um individualismo extremado, né, de uma sofisticação muito grande, de uma extrapolação da exploração da imagem, de injustiças sociais, de muitos direitos que estão sendo negados. Quem tem se levantado como uma voz profética nesse período que a gente tem vivido, né? Será que aqueles que se aproximam de Cristo, ou se chamam, são denominados como cristãos, têm se apropriado desse estilo de vida cristão realmente,
e tem manifestado uma voz profética no período em que tem vivido, a partir do seu pequeno mundo, na sua casa, no seu lar, e aí estendendo um pouco mais, se eu olhar ao meu redor, no meu condomínio, no lugar que eu trabalho, no lugar que eu estudo, nos ambientes onde eu estou inserido, até isso ir dilatando, né? Enfim, será que nós, como sendo cristãos, temos conseguido viver esses valores do Evangelho e transmitir uma voz profética para o período que nós estamos vivendo, né? Isso se dá muito a partir do nosso dia a dia mesmo. E às vezes a partir de coisas simples, né? Às vezes a partir da atitude de ser bem educado com as pessoas que estão ao nosso redor. Isso por si só já é o pincelar de uma voz profética. Num ambiente onde todo mundo está correndo e ninguém liga para boa educação ou para gentilezas, se você consegue ser gentil e ser bem educado, você já está pincelando aí uma voz profética. E aí vai seguindo, né? Denunciando as injustiças que acontecem ao seu redor, enfim, como que você tem podido fazer isso? Infelizmente, em muitas igrejas, assim, né? Essa figura profética, ela foi reduzida a uma ideia de um vidente, né, cara? Quem é o profeta em algumas verdade. igrejas? É o cara que vai trazer para você uma profecia e, na maior parte das vezes, relacionada a uma prosperidade que você vai receber lá na frente. Então, foi reduzida. A função do profeta é muito maior do que essa coisa de falar uma revelação ou coisa do tipo, né? O profeta, ele era um profeta para uma cidade inteira, né? Era uma voz que era ouvida ali e que se entendia que era uma voz ali que representava um oráculo do céu ali, era uma voz de Deus ali para aquelas pessoas, que orientava e que na maioria das vezes, ao invés de palavras de prosperidades, eram verdadeiras palavras de destruição, porque a voz era para inclinar os corações das pessoas a Deus, né, para consertar o que havia sido quebrado, né, o relacionamento com Deus que havia sido quebrado. O profeta, ele tinha essa função de consertar isso, né? E a gente vê o ministério profético na vida de Cristo, né, e a gente tem aqui na figura de João Batista, que como um profeta que anuncia uma nova aliança, né, e que as pessoas se livram, se escapem por sua vida, né, para se unir a Cristo, né, e escapar de uma ira divina que ele anuncia, né? É muito interessante isso, né? Infelizmente, hoje, o profeta é aquele tipo de cara que acabou de voltar do monte e vai falar para você, eis que te digo, né? Não é aquela voz para a sociedade, contra a idolatria, não só a idolatria de deuses, de imagens, mas a idolatria do coração do homem, né? Dos ídolos que está no seu coração, que às vezes pode ser o dinheiro, pode ser dependências químicas, pode ser vícios, né? Pode ser o sexo, pode ser as drogas, né? Esse é o profeta, né? O que desconstrói esses ídolos do coração das pessoas e também do centro da sociedade, né? Ou seja, desconstrói isso a se propaga, né? Desconstrói todas essas coisas aí, né? Que a gente vê que não fazem parte do projeto de Deus, né? Corrupção, por exemplo. O profeta é o cara que desconstrói isso, né? Tem um papel político também, né? Um sócio político do profeta, né? Tem. Muito bom. E aí, pra por gente caminhar aqui para o final, tem o último versículo aqui desse trecho, né? Que ele fala... Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos, né? E a gente percebe aqui que João Batista morre, né? E aí tem gente que morre e tem gente que termina a sua missão, né, Alan? A vida, ela não é e não pode ser vivida em vão. A vida, ela é um cumprimento de um propósito divino. E cabe a nós identificar esse propósito e entender que viver não é apenas existir aqui nesse período que a gente está, né? Então a gente começa a olhar para a vida como tendo um sentido mais amplo, né? E essa mensagem de hoje, ela está cheia
de pontos de contato com essa vida num sentido mais amplo e mais profundo. Por exemplo, uma vida que se pareça mais com a vida de Cristo e que, por assim ser, tem uma voz profética. Uma vida que experimenta Cristo ao invés de apenas ter um conhecimento superficial e auditivo dele, né? Enfim, uma vida que vale a pena ser vivida nesse momento que nos foi reservado de vida enquanto aqui na Terra, né? É verdade. Eu me lembro uma vez que eu perguntei para um pastor conhecido nosso, depois eu te lembro essa história aí melhor, e eu falei para ele, quais são, faz tempo isso, né? Quais são os seus planos, né, para o ano de 2011, né? 2010 estava acabando e tal. Ele falou assim, cara, meus planos para 2011 é me manter vivo. É um plano um pouco pessimista, né? Porque a vida não é sobreviver, a vida é sobreviver, né? A Uhum. vida não é uma luta para a gente conseguir aqui nesse mundo, de alguma maneira, sobreviver, continuar a lutar para continuar existindo, né? Às vezes acaba sendo isso, mas a vontade de Deus para nossas vidas é que a nossa vida seja para nós sobre viver, né? Viver, se Uhum. encantar pela vida, né? E aí João Batista, ele morre de uma forma muito ruim, cruel, né? Ele é decapitado por um desejo numa noite, né? Numa festa, uma balada, uma pessoa Uhum. bêbada, né? Isso daí a gente percebe aí o perigo da bebida, né? Tem um desejo que não deveria ter, né? E ali acontece algumas coisas, Herodes promete até metade do reino, porque ele se encantou por uma serva ali, por uma dança ali, e aí a mulher então vai lá e fala, eu quero a cabeça de João Batista, porque ele era um profeta que Uhum. apontava o dedo para o pecado da vida dela, e aí os caras vão lá, João Batista já estava preso na ocasião, decapitam ele, e como se não bastasse, pega a cabeça de João Batista, e o texto é bem detalhado, né, numa bandeja de prata, e leva aquela cabeça para dentro da festa e serve aquela cabeça, né? Mas a gente percebe que quando isso tudo acontece, João Batista já tinha cumprido o propósito de Deus para a vida dele, que era anunciar a vinda de Cristo, né? Essa morte Uhum. entristece a Cristo, mas não abala a Cristo o anúncio dessa morte, porque Jesus sabe, ele veio aqui no mundo e ele cumpriu a sua missão, né? Nós temos que, como você falou, Rodrigo, saber identificar qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, porque é esses propósitos que faz com que a gente acorde segunda-feira animado para encarar a segunda-feira, que, como você costuma dizer, é segunda-feira para todo mundo, né? A gente tem que Para todo estar mundo. alinhado com isso. O que Deus quer da minha vida, né? Você vive ou você só sobrevive? Você vive para trabalhar ou você trabalha para viver? Você está deixando uma herança ou você quer deixar um legado para as pessoas, né? Quanto tempo de vida você ainda acha que te resta? São perguntas assim que pode às vezes estar num campo filosófico, mas são perguntas que precisam de uma resposta, porque a resposta para essas perguntas vão ser o combustível diário da nossa vida, né? No dia da adversidade, são essas respostas que vai nos dar força para continuar, né? É E essas verdade. respostas diz respeito à vontade de Deus para as nossas vidas, para a sua vida, né? Qual é a Uhum. missão que Deus te enviou no mundo para você cumprir? A missão de João Batista era essa, era de servir, e ele serviu até o dia da sua morte, quando então serviu a sua própria cabeça, né? É verdade. Nós temos que estar alinhado com isso. Isso daí diz respeito ao sentido da nossa vida, né? Tem uma música do Renato Russo que eu sempre fico pensando nela, a falta de sentido de vida que a gente percebe na sociedade. Ele fala assim, já estou cheio de me sentir vazio, né? Então, Sim, existem muitas pessoas que estão cansadas de se sentirem vazias porque não encontram um propósito para a vida delas, né? E esse propósito a gente só encontra em Deus. Deus é o propósito maior para as nossas vidas, né? Nós viemos a este mundo com o propósito de glorificar a Deus e que a nossa vida ela glorifica a Deus e essa glorificação a Deus das nossas vidas torna a vida de Cristo conhecida em nós, né? Essa é a nossa missão, né? A gente tem que somatizar isso na nossa vida, né? De que nós estamos aqui com um propósito, que é tornar Deus conhecido, que é fazer toda a nossa vida, o nosso cotidiano, seja na nossa brincadeira com os filhos, nos nossos afazeres de casa,
um culto a Deus, uma glorificação a Deus de tudo que fazemos, né? Porque senão a nossa vida não vai ter propósito nenhum, né? Paulo fala que se nós esperarmos em Deus só nessas vidas, a nossa vida não vale a pena, né? Não faz nenhum Não é sentido. verdade. Ou, como diz os poetas, assim, né? Tipo um Carlos Drummond vai dizer, a nossa vida é um absurdo, né? Estamos diante de um absurdo, não vale a pena viver, a vida é um absurdo, né? Se a gente Uhum. não ter essa ideia de que a vida não é só aqui, a gente vai achar que nada disso daqui faz sentido, como diz o Eclesiastes, né? É tudo em vão, né? É verdade. E a palavra de Deus, ela nos convida a viver essa vida com intensidade, né, Alan? A gente tem diversas passagens como essa que você citou de Paulo, falando, olha, se nós vivermos a nossa vida pensando só nisso daqui, nós somos os mais miseráveis, ou seja, a vida extrapola isso daqui, é muito maior, é um convite à vida, ou dizendo, como se a Bíblia nos estivesse nos dando um chacoalhão, ó, viva, viva, né? Então, a gente tem, por exemplo, passagens no Novo Testamento que nós temos que remir o tempo, ou seja, aproveitar o tempo, porque o tempo passa, o tempo está passando. Essa 1 hora que a gente está aqui de live é 1 hora menos de vida que a gente não tem mais, né? Nós temos, por exemplo, o salmista falando, olha, pedindo para Deus, ensina-me a contar os meus dias, ensina-me a valorizar o meu dia a dia, né? Enfim, nós temos diversas passagens na Bíblia que nos chamam para ter essa vida carregada de significado e essa vida que pode ser vivida com intensidade. O próprio Salomão fala, viva bem a sua vida ao lado da pessoa que você ama, desfrutando daquilo que você conseguiu conquistar e vivendo bem para Deus. Estou parafraseando aqui. Tá? Sim. Eu lembro de um rap do Felipe Vilela que chama Frequência. O Nicolas canta muito Sim, aquela música que tem uma parte na música que no final ele fala assim: a vida é muito mais que isso, né? E eu uso isso sim. para tudo, assim, né? Às vezes a gente está ali gastando tanto tempo ali nas redes sociais e vem na minha mente: a vida é muito mais que isso, né? A gente está gastando um tempo ali na televisão exagerado, a vida é muito mais que isso, né? A gente está gastando É, tempo em alguma outra coisa e a gente tem que lembrar que a vida é muito mais que isso, né? A Délia Prado tem um verso de um poema dela que diz assim: ser feliz me consome. Tipo assim, ele fala, não tem um tempo uhum. algum, ser feliz me consome, né? Ou seja, está gastando a Sim, vida dela, de fato, naquilo que traz felicidade, né? E não é é, só vivenciando as lutas, as dificuldades, porque se a gente colocar muita importância, às vezes, no problema, nós vamos ter um outro problema, né? Então é importante também saber separar. A Eclesiastes fala que tem um tempo para tudo. Às vezes você está vendo um tempo que é um tempo para chorar, mas também tem um tempo que você vai ver que é um tempo de celebração, né? amém. Eu me lembrei uma vez um amigo meu falou assim para mim, Rodrigo, o dinheiro não leva desaforo, né? Como quem diz assim, olha, se você usar o dinheiro de maneira irresponsável, ele vai fazer falta para você, porque ele não leva desaforo, né? E eu me lembro que eu respondi para ele assim, ó, o tempo também não leva desaforo, porque se você não souber organizar o seu tempo de vida e otimizá-lo da melhor maneira, o tempo de vida ele está indo, como na figura da ampulheta, a areia está caindo e ela não volta mais, né? Verdade. Você contou aí aquele versículo, né, que é o Salmo 90, né, ensina-me a contar os meus dias, né, eu sou apaixonado Sim. pela versão desse versículo na mensagem, né, de Eugene Peterson, que ele fala assim, ele é uma paráfrase, né, desse versículo, ele fala assim, ó, ele faz, é uma oração, né, o Salmo 90, né, e ele, nas versões tradicionais, fala, ensina-me a contar os meus dias, o Eugene Peterson, ele traduz da seguinte maneira, ensina-me a aproveitar a vida, né? Porque a gente precisa Amém. dessa consciência de saber aproveitar a vida, né? Tem que ter É sabedoria para verdade. aproveitar a vida, senão você aproveita de uma forma que só você aproveita. Aí é uma vida egoísta não é vida, né? Aproveitar a vida é uma forma que você aproveita a vida sem prejudicar a vida do outro, né? Sem comprometer, sem Amém. desagradar a vida do outro, né? Aquele lance, às vezes, no casamento, né? Ah, eu vou terminar meu casamento porque eu tenho o direito de ser feliz em de uma outra maneira, né? É uma felicidade egoísta. Isso daí não é felicidade aos olhos de Deus, né? Porque a sua felicidade vai custar a tristeza de alguém, né? Então, isso não é Uhum. felicidade, né? Ensina-me a aproveitar a vida. Até para isso a gente precisa de
orar ao Senhor e, com sabedoria, pedir a Ele que nos ensine sobre isso, sobre como viver Amém. e não sobreviver apenas, né? É verdade. Vamos encerrando por aqui, meu amigo. Acho que a Vamos, é gente bom conseguiu. que São dá pra gente três versículos. aterrissar, dá para aterrissar o avião com É, calma, não precisa. Você tem 30 segundos para dar a bênção apostólica, Rodrigo. Tem mais um pouquinho de tempo, bom, né? vamos Para lá. a Então, gente só pontuando concluir. aqui o que a gente falou, o que a gente falou hoje, né? Pincelando aqui, a gente falou um pouco sobre o nome de Jesus. Ele tem que se tornar experimentado e não apenas conhecido aos nossos ouvidos, né? A gente falou também que Jesus, ele não é apenas um grande líder ou uma grande figura na humanidade. Jesus é Deus e está Amém. conosco no nosso dia a dia. Mais alguma coisa que você quer frisar aqui que a gente falou, Alan? Eu acho que esse lance do final que a gente falou, né, que a vida é para viver, não sobreviver. E o nosso propósito nessa vida é terminar uma missão, né, combater o bom combate, terminar esse combate. E aí então estarmos prontos para encontrarmos com Deus, né? Então ter noção de o que a gente veio fazer aqui nesse mundo, né? Para não simplesmente morrer, mas E, terminar essa missão, né? é aquela provocação, né, de vamos acender a chama da nossa voz profética nesse período, né? Amém.